Existe um plano que você esteve dentro dele, enganado sem saber até o dia de hoje, e você não sabe que foi ludibriado, que foi levado a ter esse conceito por alguém que tem o interesse de te enganar. Como você deve fazer para ser conduzido a toda a verdade sem ser enganado? Vou lhe falar de um triunfo que é absoluto pelo Messias. O Messias, o Cristo, o Senhor Jesus, como todos chamam e denominam ele tem o maior triunfo, ele tem o maior triunfo de todos os tempos, que é o Espírito da Verdade. Bom, você não contava com o Espírito da Verdade. E quando eu digo isso, estou falando com o inimigo. Você que procura enganar as pessoas. E não para você que é vítima. Para você que é vítima, eu vou dizer o seguinte: a verdade do Messias, ela não é descoberta se não tiver investigação da sua parte, porque é o Espírito que te guia a toda a verdade. O maior triunfo dele é o Espírito da Verdade. Esse Espírito só vai guiar você. Esse Espírito só vai guiar aqueles que são sinceros. Por quê? Os que são sinceros, eles escutam a voz do Espírito da Verdade. Eles não são conduzidos por homens. Eles não deixam ser conduzidos por homens. Esse pode ser seu erro até os dias de hoje. Aí você me pergunta. Irmão Cláudio, mas o Senhor Jesus, ele não deixou os pastores e os líderes para nos guiar? Aí eu te respondo. Ele disse: a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis Senhor, porque um só é o vosso mestre, é o vosso Senhor, e é tudo para você. Mestre significa professor, aquele que ensina. Quando ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda verdade. Vos guiará a toda verdade. Aí você pode me perguntar: quer dizer que nós temos que procurar essa verdade, irmão Cláudio? Aí eu digo para você: deve sim procurar a verdade. Por que nós devemos procurar a verdade? Porque o Espírito sabe aonde está fracionada essa verdade. A verdade, ela foi fracionada pelos inimigos do homem. O espírito do anticristo utilizou os seus servos, os seus seguidores, os seus filhos, os filhos das trevas, e fracionou a verdade para te manipular. Só existe um jeito. Esse é o triunfo absoluto do Messias. O triunfo absoluto do Messias é o Espírito da Verdade. Ele vai te tirar de todo engano. Quando você sair debaixo da tutela de homens e obedecer ao Messias, escutar a voz do Espírito da Verdade, você sai do engano. Enquanto você estiver debaixo da tutela de homens, você tem um Senhor sobre você, que não é o Pai. Alguém que te guia,
que não é o Espírito do Pai. E se isso está acontecendo, você, quando alguém ensina para você, quando alguém busca te ensinar e você tem dúvida, vai para casa, pensa, não é possível, não é possível, tem alguma coisa errada e você não aceita completamente. Aí você tem dúvidas quanto à maldade do Deus do Antigo Testamento. Por que o Deus do Antigo Testamento é tão mau? Por que ele mandava matar? Por que quando o povo pedia comida, ele mandava serpente? O povo pedia peixe, ele mandava serpente. O povo pedia pão. Ou seja, o mestre disse, o Messias, o Cristo. Quando eu digo mestre é porque só existe um, ok? Então ele disse, se vós sendo maus, se vocês sendo maus, vou falar com essa. O mestre disse, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará boas coisas àqueles que o pedirem. Por que o mestre falou dessa forma? Porque ele disse que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não deu pane não. Eu falei repetidas vezes para você entender. A água boa e a água ruim, a morte e a vida. Ele não tem morte para te dar. O Pai verdadeiro não tem morte para te dar. Ele quer te tirar da morte. Ele quer tirar todos os seres dessa morte. Porque a morte é ruim, é mal. Só que para você estar vivo, muitos têm que morrer no seu lugar. Para você estar vivo, muitos têm que morrer no seu lugar. Para você estar vivo, muitos têm que morrer no seu lugar. Muitos animais. Por quê? Porque esse sistema, ele é um sistema destrutivo de morte, de corrupção. Você nasce, envelhece e morre. E isso não tem jeito, os animais te comem. É o sistema Ouroboros. Um ser vivo comendo outro ser vivo. E sofrimento, um círculo de sofrimento. Mas eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma novidade para você. O Messias disse, aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. O Messias disse, aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. Aquele que comer do pão, jamais voltará a ter fome. Então, meus irmãos, meus amigos, o triunfo que você tem chama-se Espírito da Verdade. A Bíblia está completamente fragmentada. Ela foi interpolada. Se você não conhece a palavra, pesquise. Ela foi interpolada. Ok? Tiraram partes, colocaram partes, acrescentaram para trazer o ensinamento para prender você no engano. Agora vamos destrinchar aonde está o maior problema de todos e por que o nosso Brasil está caindo nessa esparrela, está caindo nesse caos social, está caindo nesse caos financeiro, está caindo nessa violência destrutiva, está caindo
nessa inversão de valores, está caindo nesse relativismo. Você sabe por quê? Porque existe um plano maligno que já está sendo implantado na igreja onde você se encontra. Mas, Cláudio, como que você diz uma coisa dessa? Eu digo porque eu vou te indicar um autor de um livro que vai revelar para você que o que planejaram para que você que tem o espírito da verdade, que tem a bondade para agir em favor do seu povo e você não age, sabe por quê? Sabe por que você não age? Porque existe um plano que diz o seguinte para você: olha, o cristão não pode se meter com política. O cristão, ele é espiritual, ele é do reino celestial. Ele não pode se envolver com política. Política é coisa do mundo. Esse é o maior engano que está enraizado na nação. Tem um autor que eu vou revelar o nome dele agora. O nome do autor é James Pirloff. Pesquise a respeito dele no Google. Pesquise a respeito dele, James Pirloff. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele vai mostrar para você. Mas não é só o James Pirloff que escreveu. Autores antes deles escreveram. Mas por que a gente não encontra essas coisas, irmão Cláudio? Por que nós não encontramos? Por que nós não ficamos sabendo? Eu vou explicar para você. Existe. Isso não é teoria. Isso é fato. Parece teoria porque criaram o termo teoria da conspiração para desclassificar aqueles que revelam os planos dos sionistas, que diz para você que a tua salvação vem de Israel. Sabe por que eles dizem que a tua salvação vem de Israel? Sabe por que ele diz que a sua salvação vem de Israel? Que aquele que não abençoar Israel não será abençoado? Você sabe por que eles dizem isso? Você sabe por quê? Eles dizem isso para levar você às mãos do anticristo. Por que isso é contraditório com o Messias? Essas palavras são contraditórias com o que o Messias ensinou. O Messias disse a sua salvação, a salvação, ela é individual. O que significa individual? Não é coletivo, você não depende de homem nenhum para ser salvo. Você não depende de Israel, você não depende de homem nenhum. E o contexto, não pense que, eles estão falando que vem de Israel porque Jesus era judeu. Esqueçam isso. Isso leva você a entender dessa forma e você cada vez vai se prender mais no engano. O triunfo do Messias é o Espírito da verdade que deve guiar você a toda a verdade. Ok? O recado que eu tinha para dar era esse. Já fazem 15 minutos esse vídeo. 15 minutos, já é suficiente. Ok? Então, eu digo para você, divulgue, ok? E estude. Não deixe ser enganado. Um abraço e obrigado por assistir.